Então, pessoal, vamos dar reinício aqui a um estudo nosso. Agradecemos a vocês que vieram participar conosco nesse estudo de quinta-feira da Uneilar. Estamos estudando o livro Pensamento e Vida de Emmanuel, nesta edição aqui. E a lição de hoje é a lição 17, que se chama Profissão. Então, na Terra, né, na nossa sociedade, a definição de profissão é o trabalho habitual de uma pessoa através da qual ela consegue os meios necessários à sua sobrevivência. Então, veja que a definição e todo o enfoque da profissão que temos resume-se aqui, né, numa linguagem comum, àquilo que temos como necessário à nossa sobrevivência, ou seja, está totalmente ligado ao corpo e à matéria. E nós vamos ver que Emmanuel nos traz uma visão bastante diferente disso, muito bonita. Então, enquanto a profissão materialmente é o tipo de trabalho que eu faço para sobreviver no mundo, ao longo desse capítulo, Emmanuel vai nos trazer a profissão como o tipo de trabalho que faço para me desenvolver espiritualmente enquanto no mundo. Parece igual, mas é bem diferente, como nós vamos ver. E a palavra profissão veio de professiones, do grego, que é a ação de professar, de ensinar. E, então, seria a ação ou efeito de professar, de fazer o reconhecimento público de algo. E entendemos que essa origem da palavra é mais condizente com até o que Emmanuel vem nos trazer, porque não é simplesmente uma atividade que eu faço para ser remunerado. Ela é aquela atividade que eu faço que me torna ser quem eu sou. E nós vamos ver mais adiante, né, que mesmo os filósofos não espíritas, né, eles classificam a pessoa, a sua individualidade, pelo que ela faz. Porque é no que eu faço que eu me manifesto para as pessoas à minha volta, né? E essa visão, então, é bem interessante, condizente com Emmanuel. E o Emmanuel, neste livro, né, no Pensamento e Vida, às vezes ele traz capítulos sequenciais. Então, nós vimos há pouco tempo atrás, né, o berço, que era o nascimento, o corpo, família, a estrutura da família, os filhos, depois o corpo propriamente dito e a saúde. Então, foram lições sequenciais. E ele teve a lição do capítulo 7, que era trabalho, depois a lição que nós estudamos no estudo anterior, que era 16, que era vocação, e agora ele está na profissão. Então, isso também está interligado para ter uma visão mais aprofundada desses assuntos, né? Então, vocação, que foi o nosso último estudo, convido quem não participou, se quiser, está tudo no YouTube, é a soma dos reflexos da experiência que trazemos de outras vidas. Então, é aquele pendor natural, as coisas que eu tenho facilidade de fazer, sejam elas boas ou más, né? Não é simplesmente as coisas boas. E aí ele comentou também no capítulo anterior que nós retomamos no berço, ou seja, quando nascemos, na encarnação, a senda que já perlustramos, que já percorremos, que já caminhamos. Seja para a continuação de uma obra determinada, seja para corrigir nossos próprios caminhos. Então, às vezes, se a gente vem num caminho bom, é para continuar o bem. Às vezes, a gente vem num caminho equivocado, é para a chance de rever aquilo. Isso seria a nossa vocação, aquilo que nos move, né? Que a gente estudou bastante no capítulo anterior. E hoje, então, o que Emmanuel nos traz aqui? Pelo contato da profissão, cria o homem vasta escola de trabalho, construindo a dignidade humana. Então, é bem interessante, né, ele colocar que tudo ele vai colocar duas facetas. A primeira é essa material, da profissão material. Então, ele diz que ela é uma escola de trabalho e que nos constrói a dignidade. Contudo, aí que vem o que ele quer trabalhar nesse capítulo hoje com a gente. A abnegação emite reflexos de beleza divina, descerrando trilhos novos para o reino celestial. Então, quando na nossa atitude profissional exercemos ela com abnegação, nós
emitimos reflexos, porque a mente é o espelho da alma. Então, nós refletimos aquilo que nós observamos, por onde nós estamos olhando. Então, ele comenta em toda a linguagem do pensamento e vida dessa forma. Então, nós refletimos o alto, o bem, os bons espíritos, na medida em que nós temos uma atitude boa na nossa profissão. E isso, vejo que dá trilhos novos, ou seja, novos caminhos para a implantação do reino celestial, né? E no capítulo 5 do Pensamento e Vida, ele já tinha dito, né, para que a nossa mente retrate a irradiação celeste, para que o nosso brilho se faça, né, que a gente espelhe o bem, nós temos que lançar de si mesmo o próprio brilho. E lançar-nos, de nós mesmos o próprio brilho, é indispensável se desentrar-se das trevas, ou seja, que a gente remova as trevas que estão entrançadas em nós. E isso a gente faz o quê? À custa do esmeril do trabalho, que é a nossa profissão. Então, o trabalho é o meio pelo qual nós removemos as nossas imperfeições e passamos a refletir o bem na Terra. A profissão honestamente exercida, embora em regime de retribuição, inclina os semelhantes para o culto do dever. Então, ele diz assim, né? Quando a gente faz a nossa atitude profissional, a gente é um bom cidadão, paga imposto, a gente faz o que precisa, é honesto, trabalha direitinho, né? Porque nós estamos aqui naquele regime de retribuição, nós inclinamos os outros ao dever, ou seja, nós estimulamos as pessoas a cumprirem seus deveres e a sociedade a ser justa. E quando a gente estudou o trabalho, no capítulo 7, eu trouxe dois pensadores. O primeiro foi John Locke, e ele diz que todo homem tem direito ao seu corpo e ao fruto do seu corpo, que é o trabalho. E o conceito de propriedade moderna, que é aquilo que é o que eu fiz, eu tenho direito a mim, quem introduziu na nossa sociedade foi Locke. E ele diz que o trabalho marca a apropriação individual da natureza. Muito interessante. Induz valores que a coisa por si mesma não tem, introduz, né? Então, quando nós trabalhamos, modificamos a natureza, esse nosso trabalho nos dá direito a termos posses, termos bens, né? E o próprio livro dos Espíritos reforça o direito à propriedade. E após ele veio George Hegel. Hegel era um pensador alemão que ele foi muito além de Locke. E ele chegou a dizer que o verdadeiro ser, né, o fato de eu ser, me manifestar como alguém no mundo, é a minha operação, ou seja, o que eu faço é o meu trabalho. E que a individualidade só se manifesta nas minhas atitudes e no meu fazer. Né? Então, enquanto eu não faço, eu nem tenho uma noção de individualidade. E aí, Hegel também disse que pelo trabalho, ao transformar a natureza, porque o trabalho é entendido nesses dois pensadores aqui como uma manifestação do corpo. Então, o corpo trabalha modificando as coisas, né? E nesse movimento, o homem transforma a si mesmo. Olha que coisa bonita, né? E o fato, então, dele transformar a si mesmo já coloca nesta uma definição muito próxima da de Emmanuel. Então, o trabalho ele é umas leis da natureza, né? Uma das leis que estão lá no Livro dos Espíritos, e é pelo trabalho que a nossa inteligência e a nossa moral se desenvolve. E é pelo trabalho que nós desenvolvemos a nossa parte na obra da criação, que Deus nos deixa ser co-criadores com Ele do universo. E isso aqui tudo é na profissão honestamente exercida. Veja quantas coisas bonitas e muito importantes da sociedade nós temos nessa questão, que funciona dentro do regime de retribuição. Mas aí vem o ponto alto aqui da reflexão de Emmanuel. A abnegação, que é sacrifício pela felicidade alheia, sublima o espírito. Então, enquanto aqui a profissão inclina os homens ao culto do dever, a abnegação, que é o sacrifício, sublima o espírito, né?
E ainda nesse capítulo 7 do trabalho, que é uma continuidade, né, que Emmanuel trouxe, primeiro ele conceitou trabalho, depois vocação e agora profissão, ele diz que a lei do trabalho é o roteiro da justa emancipação. Por que justo? Porque é aquele que é feito com um esforço próprio. Então, ela é meritória. E é ali que eu me emancipo, eu mudo de faixa vibratória e de estágio evolutivo. Sem ela, o corpo, a mente dorme, né? Ela não tem como evoluir. E ainda ele dia conceituado nesse capítulo 7 que além do trabalho obrigação que nos remunera, então, é esse trabalho dever, é necessário nos atenhamos ao prazer de servir. E ali ele introduziu o que ele desenvolve hoje no capítulo 17, mas um pouco mais simples, né? E talvez não na plenitude que ele traz agora. Então, quando a gente pensa em prazer, é a sensação ou emoção agradável ligada à satisfação de uma vontade, de uma necessidade. Então, veja que quando o trabalho se tornar uma necessidade por prazer, por vontade livre do espírito, esse é o trabalho que não é mais uma obrigação. Esse é o trabalho que nos transforma, promove a emancipação da nossa alma. E a abnegação, que ele coloca aqui nesta frase, né, pode ser considerada, então, a nossa meta espiritual com a nossa profissão na Terra, segundo Emmanuel. Porque ele divide tudo em duas partes. O cumprimento do dever, mas o além. O que é o além? Então, nós temos pessoas, e nós mesmos estamos em diferentes setores ou diferentes momentos da evolução. Muitas vezes, algumas coisas nós procuramos simplesmente fazer o correto. Isso, gente, já está muito bom. Determinados companheiros ainda não estão nessa fase. Eles estão tentando atingi-la. E nós, em algumas fases, estamos assim, outros estamos tentando atingir isso. Mas, mesmo nós que já atingimos alguma noção de responsabilidade e de dever, temos que dar esse próximo salto, que é o da abnegação, que é um outro salto em evolução moral e de relação com a profissão. A abnegação é uma ação caracterizada pelo desprendimento e altruísmo, que é uma palavra, né, criada por Auguste Comte, em que a superação das tendências egoísticas da personalidade é conquistada em benefício de uma pessoa, causa ou princípio. Então, quando nós conseguimos transpassar da obrigação para a abnegação, do dever para a vontade de trabalhar pelo prazer de trabalhar e pelo próximo, nós estaremos tendo essa ação caracterizada pelo altruísmo, né, em benefício do próximo. E podemos considerar isso como a nossa meta de evolução espiritual. E para refletir um pouco mais sobre isso, eu trouxe aqui o capítulo 6, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem do Espírito da Verdade, que nós atribuímos ser Jesus, né? E essa é uma das lições que eu acho mais bonitas do Evangelho, que ele fala do devotamento da abnegação. Ele diz que isso é uma prece. Então, o que é a prece? Prece é o nosso ato de comunicação com Deus. Quando a gente quer se relacionar com Deus, a gente faz uma prece. Só que muitas vezes a gente limita as preces às palavras ou ao pensamento, aquele momento de recolhimento. Só que, em realidade, tudo são preces. Em todos os momentos eu posso estar me relacionando com Deus. E veja que quando eu faço atos de devotamento e de abnegação, eu estou em prece contínua. Olha que bonito isso aqui. E elas têm profundos ensinamento. E ele chega a dizer, o Espírito de Verdade, que a sabedoria humana está nessas duas palavras, ou seja, ele conseguiu resumir para nós. Olha, você quer ser uma pessoa sábia e viver sabiamente sua vida? Tenha devotamento e abnegação, né? Tomai por divisa, ou como marco, essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade, né, duas virtudes importantíssimas, vos impõem. E é isso que nos conclama aqui Emmanuel a fazermos com a nossa atividade profissional na Terra. Então, o que Emmanuel nos pede é muito, né, gente? É um negócio difícil. Eu não faço isso, né? A gente sempre comenta que a gente está aqui estudando
buscando entender, mas não que de longe, né, nós não praticamos isso, mas quem sabe, nós vamos chegar lá e estamos nos esforçando. E ainda no trabalho, Emmanuel define os dois tipos de trabalho, que seria o trabalho ação, que é aquele que transforma o ambiente, e o trabalho serviço, que é aquele que transforma o homem, começando daquele que faz o trabalho, o trabalhador. Então, o trabalho, ainda segundo Santo Agostinho, que tem reflexões muito importantes em vida, né? E também no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho, em vida, dizia que o trabalho é uma dimensão exterior, uma coisa externa, né? Como falava Hegel, Locke. E ele ensina não é nem bom nem mal. O que o torna bom ou mal é o uso, que é a dimensão interior, o sentimento que me move ao trabalhar. E que a profissão, que é o exterior, né? Que é o título da nossa capítulo de hoje, ela também em si não é nem boa nem má. Mas a ação profissional, o motivo, o que me move naquela ação que me torna ela honesta ou desonesta. E é isso que é a essência de que Emmanuel nos chama a termos a nossa atitude profissional com abnegação ou mesmo com devotamento, né? E aí continua Emmanuel. É por isso que todos os povos sentem necessidade de erguer no imo do próprio seio um altar permanente em que rendam pleito aos legítimos heróis. A abnegação, que começa onde termina o dever, possibilita a repercussão da esfera superior sobre o caminho da humanidade. Então, todas as pessoas que se sacrificaram, foram além do dever, atingir a abnegação pela humanidade, são os nossos heróis. E a gente coloca eles nos nossos livros de história, nas estátuas das praças. E essa abnegação define ele, algo que começa onde termina o dever. Então, nós temos aqui um ponto muito importante, que é o cumprimento do dever, mas o chamamento para a renovação da humanidade, né, no futuro que se inicia agora, que é o mundo de regeneração, nós devemos ir além do dever. E nós devemos pensar na abnegação com que vivemos a nossa vida. Porque com ela nós conseguimos que se repercuta na Terra a esfera superior, né, dos espíritos mais evoluídos. Então, cumprir o dever versus o amor que nos leva além do dever. Esse é o ponto de inflexão que enfrentamos hoje no nosso trilha evolutiva. E no capítulo 1, Emmanuel nos dizia que a mente é o espelho da vida. Então, ela espelha o que ela vê, por onde ela está. O espelho mostra a luz que está chegando nele, né? Então, se eu estou focado em uma coisa ruim, meu espelho é negro. Se eu estou mirando para o alto, para o bem, para o belo, o que eu reflito de luz é bom. Porque tudo se renova nos princípios de independência, interdependência e repercussão. Então, quando nós temos atitudes de abnegação na nossa atividade profissional, nosso espelho está refletindo o bem e a repercussão da esfera superior vai favorecer que nós estimulemos outras pessoas a seguir o mesmo caminho. E só para aprofundar e completar dentro dos conceitos que Emmanuel nos traz, ainda no capítulo 8, que se chama Associação, ele já nos tinha nos dito que a associação mora em todas as coisas, preside todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. É uma coisa muito, muito forte isso que ele diz, né? Na vida comum, há uma entre ressonância, ou seja, ela vibra em conjunto, em uníssono, em uma frequência só, com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Se nós queremos respirar e ter ressonância com o bem, nós temos que refleti-los e, como eles, trabalharmos de forma abnegada e feliz, porque é assim que eles trabalham. E quando nós fazemos isso, nós recebemos as vibrações deles e essas vibrações nos preenche de felicidade, né? E continua Emmanuel aqui no capítulo 17.
O delinquente comum, algemado ao cárcere, inspira piedade e sofrimento. Quando a gente vê uma pessoa que foi presa, né, porque ele fez algo errado, a gente fica com pena. Só que o paladino de uma causa nobre, injustamente recluso no mesmo sítio, na mesma prisão, provoca respeito e imitação. E aqui é a questão da ressonância e dos reflexos, que ele vai dar vários exemplos aqui dos reflexos. E é interessante que esse é um exemplo um pouco diferente, né? Que não é uma profissão, mas é alguém que foi preso injustamente. Mas a atitude de abnegação dessa pessoa que levou à prisão injusta é algo que nos comove. Então, ele encaixou na mesma situação espiritual aqui. O administrador consciente e amigo, que reparte os bens do serviço, gastando a parte que lhe compete com escrupulosa probidade, é um padrão de virtudes terrenas. Veja que bonito, né? Então, aquele que é um administrador consciente, responsável e que tem escrupulosa probidade, ou seja, faz tudo certinho e divide as coisas que tem. Isso é bom. Mas o homem que cede o suor e sangue de si mesmo em benefício de todos, sem cogitar de seu interesse, é um apóstolo de virtudes celestes. Essa é a meta do progresso espiritual, né? E isso requer, né, a gente consegue perceber uma grande transformação de nós mesmos. E para sedimentar isso, eu trouxe algumas partes aqui do livro dos Espíritos. Então, nessa questão aqui, que é lá o capítulo 11 das leis morais, que é a perfeição moral, tem um capítulo, a virtude e os vícios, no item 1. Né? O capítulo é o livro terceiro, se não me engano, capítulo 11 do livro dos Espíritos. Qual é a mais meritória das virtudes? E aí o Espírito responde que todas têm seu mérito, mas o sacrifício do interesse pessoal para o próximo, sem segunda intenção, é a maior de todas as virtudes. Né? E isso está implícito em Mateus, quando Jesus nos diz: ame o seu próximo como a si mesmo, que o meu interesse seja a ele, não a mim. Né? Então, o sacrifício do interesse pessoal foi colocado pelos Espíritos como a mais meritória das virtudes. E então, o interesse pessoal, pessoal, ele foi a nossa mola propulsora. Pensando em nós mesmos, nós construímos quem somos e trabalhamos muito para nosso desenvolvimento intelectual e até um pouco pelo nosso desenvolvimento moral, mas a completude para que nós tenhamos maturidade espiritual e moral agora requer o desinteresse por nós e um interesse igual entre nós e o próximo. A parte, ainda ele continua, né? Só para exemplificar, duas questões adiante, 895. Tirando os vícios e os defeitos, né? Olha, a parte dos defeitos e os vícios, sobre a qual ninguém se enganaria. Qual é o indício mais característico de imperfeição? Essa é uma pergunta muito brilhante de Kardec. Então ele falou, olha, se eu tirar os vícios, os defeitos da pessoa, o que ainda o caracterizaria como imperfeito? Veja que pergunta inteligente, né? É o interesse pessoal. Ele ainda marca na escala evolutiva algo que temos que trabalhar e modificar. E isso é uma grande dificuldade para a qual nós devemos nos preocupar e tentar fazer o possível. Ele diz que o verdadeiro desinteresse é fato tão raro na Terra que pode-se admirá-lo como um fenômeno. E é por isso que essas pessoas com esse desinteresse refletem o bem e criam aqueles trios novos para a humanidade, como ele colocou logo no primeiro parágrafo desse estudo. Né? Ele continua com outros exemplos dentro desse aspecto, né? Que a ama, ou seja, aquela que cuida de uma criança, devidamente paga pelo seu trabalho, junto ali criança que lhe recebe carinho, então ela faz um bom trabalho, é remunerada, ela é credora de atenção e reconhecimento. Mas o coração materno que renuncia, este arrebata,
quem o contempla, a glória do amor puro. São os grandes exemplos que nos fazem comover, ou seja, cria uma comoção, uma abertura emocional para que a gente veja um novo porvir, uma nova luz. Então, renunciar é deixar de possuir alguma coisa, abdicar, e arrebatar é levar com violência de súbito. Então, nos arranca do estágio evolutivo que nós estamos e nos estimula a continuarmos além. Isso também são reflexos e ressonância que esses trabalhadores abnegados fazem, contaminando as pessoas e levando a mensagem por meio de obras, não de palavras, né? E aí eu me lembrei dessa parte de Mateus que diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, né? Renúncia. Só que essa é uma passagem tão bonita que eu trouxe ela inteira. Então, esse episódio, eu trouxe aqui o capítulo 16, do 21 a 26. Então, desde então, depois de um período, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes, dos escribas. Ele iria padecer em Jerusalém na mão de todas essas pessoas aqui, e ser morto e depois ressuscitar. Então ele anunciou que tudo isso ocorreria em Jerusalém. E Pedro, né, que era um discípulo muito próximo, tirou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, adverti-lo, falar o contrário, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo algum, nenhum disso, acho que eu esqueci de alguma palavra, que de modo algum nenhum te acontecerá isso. De modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, ou seja, Jesus voltou-se a Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Satanás significa adversário. Então ele falou: você está me sendo um adversário, está contra mim. Não quero, se afaste. Que me serves de escândalo. Ou seja, naquele momento, as palavras de Pedro, apesar de com boa intenção, estavam sendo ruins para Jesus. E ele repreende de Pedro dizendo: porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, quando ele falou aquilo, ele estava sendo muito humano, não entendendo a missão verdadeira de Jesus, né? E então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem quer perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa de sua alma? Então, com esta frase inteira, nós entendemos o que quis dizer Emmanuel, quando coloca o exemplo da mãe que renuncia a si própria pelo filho, porque ela está cumprindo a tarefa de educar o filho da melhor forma possível, não só com palavras, mas com exemplos, com atitudes de trabalho, o trabalho que nos caracteriza por sermos quem somos, como diz Hegel, o trabalho que transforma o ambiente, como diz Locke. E esta é a mensagem que Emmanuel nos traz. E aí ele dá agora alguns exemplos desses pontos. Então ele diz assim: é assim que o matemático, laureado de considerações públicas, ou seja, ele é um matemático e ele tem a consideração pública do que ele faz. Ele é dignamente gratificado pela obra que realiza. Então ele é classificado como cientista. E o cientista, mergulhado no trabalho incessante em favor da tranquilidade e da segurança da civilização, mas ele o faz sem pensar em si, só no próximo ou no seu trabalho, ele é considerado um benfeitor. Pela fidelidade ao desempenho de suas obrigações, ou seja, quando a gente está vamos chamar de primeira fase, onde eu faço o que eu faço porque é a minha obrigação, eu tenho responsabilidade para com a sociedade, para comigo, eu melhoro a mim mesmo, adquiro evolução mental, né? Habilidades e ajudo a sociedade. Mas pela abnegação,
que é quando eu vou além do dever, o anjo aproxima-se do homem melhorado, aprimorando a vida e o mundo. Então, é destes momentos que nós conseguiremos contribuir para a melhoria da humanidade inteira. Isso tudo, pessoal, não é feito dentro do centro espírita. Não é. Não é feito em nenhuma igreja. Não é quando eu vou lá rezar e fazer discursos. Ou quando eu estou, que nem agora aqui com vocês, estudando, trocando palavras, conceitos. Isso é feito quando a gente tem atitudes profissionais abnegadas, que é o exemplo que ele deu do matemático, do cientista, da mãe. Não é? Então, isso aqui é um salto evolutivo do planeta e da sociedade. Ele depende da adoção de uma nova ética e de amor ao próximo que inclui as atividades profissionais. Não é simplesmente uma atitude formal com a religião, mas é como eu vivo o dia a dia. Então, nas atividades que transcendem o quadro de serviços remuneráveis da Terra, né? Então, olha, são as coisas que vão além das questões de serem pagos, reconhecimento social, né? São fruto das almas que ultrapassaram o impulso de preservação do próprio conforto, elas vão além disso, descem os reflexos mentais das inteligências celestes. Então, cada vez mais ele vai falando em camadas e ele vai sendo mais claro. Agora ele já está dizendo, o reflexo é o quê? Desce sobre a nossa mente e se reflete por nossa atitude. Para os que estão à nossa volta, os reflexos mentais das inteligências celestes, né? E que operam por amor nas linhas de benemerência oculta, linhas em que encontramos os braços eternos do divino e cognoscível, que é Deus. E cognoscível é aquele que não é possível de ser conhecido, porque Deus é muito grande para nós o conhecermos. E então, se a gente ler essa frase de trás para frente, ele diz assim, ó, que os braços do eterno e cognoscível de Deus operam pelos reflexos mentais das inteligências celestes, porque as inteligências celestes, elas não estão encarnadas, elas estão no plano espiritual. Elas têm contato com Deus, sabem o que é para ser feito. E elas se manifestam como? Então, a mente delas, os reflexos mentais delas, se manifestam nas atividades nossas, que somos ainda o soldado da linha de frente. Então, nós que temos um corpo, quando temos a ação do nosso corpo no trabalho, nós podemos refletir essas inteligências, desde que o nosso trabalho ultrapasse o limite do interesse pessoal. Isso, vejo que o que Emmanuel disse tem total respaldo na doutrina espírita, né, nas questões lá da perfeição moral que a gente trouxe para vocês. Então, não é que ele está inventando, mas simplesmente está desdobrando isso aqui e tem toda a base na literatura principal de Kardec. E aí, uma reflexão. Como Deus e as inteligências celestes são constantes no bem, já estão evoluídas, o que falta? Falta isso aqui, ó. Faltam pessoas cujo labor e atividades transcendam o quadro de serviços remuneráveis. É por aqui que nós vamos ter uma atitude concreta de ajudar a evolução do planeta, do próximo e de nós mesmos. Não é necessariamente do centro espírita, né? E nós estamos estudando o sermão profético com um grupo de amigos, né, o Netinho, de Belo Horizonte, e eu vi uma parte lá que tem muito a ver com essa questão aqui hoje também. Então, o sermão profético não é fácil de ler, né, pessoal? Está lá em Mateus, mas essas duas frases aqui, olha, o versículo 30 e 31, versículo 24, capítulo 30 e 31, eu troco o que é versículo e capítulo, tá, pessoal? Vocês me desculpem. Está dizendo assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande trombeta, e eles reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade dos céus até sua outra extremidade.
Veja que sem a compreensão dos símbolos não é fácil interpretar isso, né? Então, a vinda do Filho do Homem é a vinda de Jesus, porque Jesus não foi nascido de mulher, no sentido de que ele não precisa reencarnar mais para evoluir. Então, o Filho do Homem é aquele que já veio pronto, é Jesus. Então, o Filho do Homem, ele viria, e o retorno dele, ele viria para ficar conosco para sempre. O que é isso? Algumas pessoas falam que é a revelação do Espiritismo, mas o Espiritismo não é o fim, ele é o meio. Em realidade, a vinda do Filho do Homem é a transformação moral da humanidade. E no momento que a humanidade estiver realmente transformada e cumprindo as leis que Jesus nos trouxe, os ensinamentos de Jesus, ele ficará conosco para sempre. E a terra será uma terra de paz, um mundo mais evoluído. Isso que é a vinda do Filho do Homem, que ele aparecerá no céu. E ele virá sobre uma nuvem. Então, a nuvem, ela é uma representação do próprio Deus, da providência, porque ela traz a chuva, né? E sobre essa nuvem, ele virá em muita glória, ou seja, ele ficará visível no céu para todos. E ele enviará anjos em com grande trombeta. Então, aqui é um símbolo que diz respeito ao anúncio da renovação. Então, para entender isso, a gente vai lá em Levítico 23, 23, que fala sobre o ano novo. Está escrito: falou o Senhor a Moisés: ao primeiro do mês tereis descanso, memorial com sonido de trombetas, santa renovação. Então, na comemoração do ano novo, que anunciava uma nova esperança, uma chegada de algo melhor, havia essa festa das trombetas, onde os hebreus tocavam trombetas. Então, conhecendo isso, a gente consegue entender que essa questão das trombetas são os anjos que vêm apresentar a transformação moral de Jesus, né? E com isso eles iriam reunir com o som dessas trombetas os escolhidos que estavam dispersos no planeta. Então, trombeta, né, no caso, é, na verdade, um instrumento feito ali de um chifre de carneiro. No nosso conversa de hoje, é a nossa profissão. A trombeta não é eu fazer discursos pomposos. Como que estes anjos iriam tocar trombetas e reunir os escolhidos? Pelas atitudes deles. Está bem claro aqui na fala de Emmanuel. Emmanuel disse: atividades que transcendem o quadro de serviços remuneráveis na Terra, fruto das almas que ultrapassaram o impulso de preservação do próprio conforto. Estas são as trombetas. E se quisermos tocarmos essas trombetas, basta nós termos as nossas atitudes profissionais da melhor forma possível, pensando não só em nós, como também no próximo. E aí ele continua dizendo que nessa província moral do devotamento sem lindes, olha que palavra bonita, né? Província é um pedaço de terra, lindes é limites. Então, nessa terra onde o devotamento não tem limites, esse é um local, não um local físico, uma terra física, mas sim um espaço moral, espiritual, em que surpreendemos todos os corações humanos consagrados ao serviço espontâneo do bem. Nem sempre respira o gênio, por vezes onerado de angústia. Onerado é imposição de obrigação. Então, pela soma de reflexos infelizes que carrega consigo. Então, vejam que ele faz um pequeno alerta, que na maior parte das vezes, aqueles que a sociedade considera como grandes nomes, os gênios, aquelas pessoas que às vezes têm fama, poder, eles não habitam nessa província moral do devotamento sem limites. Lá só habita quem? Quem tem coração consagrado ao serviço espontâneo no bem. E às vezes nós estamos nos mirando em pessoas ou atitudes que estão ainda plenas de reflexos infelizes do passado. Mas nesse lugar de província moral, nós identificamos os altos sacerdotes das religiões, os admiráveis artistas
de todas as pátrias, os nobres inventores de todos os climas, os artífices iluminados de todos os povos e as grandes mães, tanta vez esquecidas e sofredoras de todas as latitudes. Então, as trombetas com que nós podemos, os anjos do céu, anunciar, né, como anjos no sentido de aqueles que se propõem a trabalhar com Jesus. Vamos reunir na terra as pessoas boas na medida em que nós, na nossa profissão, passamos o que ele diz, né? Então, ele dá exemplos concretos de sacerdotes, de artistas, de inventores, de cientistas, de mães, mas nem sempre do gênio, porque às vezes esse não tem ainda aquela abnegação ou desinteresse pessoal. Então, o desejo, também ele coloca lá no capítulo 2, vontade, né, é um dos 4 departamentos da nossa mente. É desejo, inteligência, memória e imaginação. No desejo, ele diz que opera os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Então, quem faz a gente trabalhar são os nossos desejos, os nossos propósitos e as nossas aspirações. Isso já estava em Provérbios, né, quando diz que o trabalhador trabalha para si mesmo porque a sua boca o incita. Então, o desejo, né, do corpo. E aí vem uma reflexão. O que desejamos como alimento de nossa atividade profissional? O que a gente faz nos trabalhar, né, dentro dos nossos departamentos, da nossa mente, da nossa vontade? E se a gente vai lá em Gênesis, é até interessante daqui que surgiu 70 vezes, 7 vezes, né? Que às vezes Jesus fala e é tão falado por nós todos, né? Então, Lameque, ele chama as esposas dele e faz um discurso, ele diz assim: alguém esbarrou em mim e eu o matei. Um menino pisou em mim e eu o matei. E ele diz: porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes, 7 vezes. Então, a Gênesis, o primeiro capítulo lá, né, do Velho Testamento, mostra essa expansão do mal. Então, enquanto o erro na época de Caim era pago com 7 vezes mais, na época de Lameque 70 vezes 7. Então, eles faziam atrocidades, né, pessoal? Alguém cometia, um escravo roubava alguma coisa, eles iam lá, matavam a tribo inteira. E aí veio Moisés. Moisés trouxe a lei de talião, foi uma coisa muito legal, já melhorou muito a humanidade. Ele disse: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Então não podia fazer 70 vezes 7. Se o cara me cegou, não vou matar ele, matar a família dele. Eu vou cegar ele. Então já foi um pequeno progresso. E aí veio Jesus e ele se pegou a este conceito de Lameque, dos 70 vezes 7, e disse: Pedro perguntou: quantos perdoar? Não até 7? Ou seja, igual Caim? Não. Até Lameque, 70 vezes 7 vezes. Só que não o lado ruim, mas o lado bom. Perdoar 70 vezes, 7 vezes. E eu trouxe isso como uma analogia à questão da nossa atividade profissional. Então, em um momento, podemos imaginar que é a lei do esperto. Se eu puder fazer o outro trabalhar e eu ficar no bem bom, escravidão, roubo, violência, né? E por meios ilícitos, eu ter o meu sustento e ter bens materiais que não são meus por direito, porque eu não fiz por merecer, porque eu não trabalhei para tê-los. No segundo momento, é a lei de talião. O que eu recebo, eu tenho. Então, é aquela pessoa que trabalha justamente e recebe justamente o seu recompensa. E o que agora nós precisamos para tocar as trombetas da renovação do mundo com Jesus é sermos profissionais que vão além do dever e entramos na abnegação e no devotamento. Isso já está explicado por Jesus
na fala a Pedro, quando Pedro trouxe Jesus e disse, olha, não vai lá não, você vai se expor a isso. Ele falou, não, eu preciso ir lá porque essa é a minha tarefa. Eu estou aqui para iluminar toda a humanidade e faz parte do processo isso que eu vou sofrer. Mas isso que eu faço é para o bem de todos. E é com essa atitude indo lá que é o ápice de tudo que Jesus nos fez e até hoje são esses reflexos daquilo que nos estimula tanto ao bem, à caridade, né, a fazermos como Jesus. E é isso que nós temos que fazer com a nossa profissão. Então, eu trouxe essa questão do perdão para exemplificar que nós precisamos agora migrar para essa 70 vezes 7, que é a atitude profissional com a abnegação. Então, por todos estes, a espiritualidade superior, ou seja, esses que cumprem além do dever, né, ela desce gradativamente à esfera. Esses que estão naquela província moral do devotamento sem limites. E ela desce à esfera humana, sem qualquer ligação com o pagamento da popularidade ou do ouro, porque nem sempre as pessoas querem coisas materiais, querem dinheiro. Muitas vezes é a vaidade. E principalmente em termos de religião, vaidade pega demais, né? Então a pessoa quer ser reconhecido, quer ser bem tratado, e ela faz por aquilo. E aí ela perde a oportunidade de refletir nas suas atitudes os espíritos superiores. Eles não vão descer por aquela atividade, né? Não vão ser da trombeta. Porque é aí, pelo completo desprendimento de si mesmo, ou seja, aquela pergunta 893, se não me engano, que eu acabei de ler para vocês. É o desinteresse pessoal, é o fim do egoísmo e do orgulho. No auxílio aos outros, que a alma vive o apostolado sublime da renúncia santificante. E a renúncia, em palavras de Emmanuel, é aquilo que remove o cascalho, que encobre o espelho da nossa mente, para que ela reflita o bem, como Jesus nos disse como, que brilhe vossa luz. Né? E com isso a gente atrai o pensamento divino para o burilamento e a ascensão da humanidade. Então, eu trouxe a questão das trombetas por isso, né? É neste momento, quando as pessoas fazem esse tipo de atividade, trabalham além do seu dever, que elas inspiram o próximo e conseguem motivá-los para que eles também tenham, por sua vez, esses atos de abnegação, e a gente se transforme com isso numa fraternidade verdadeira, onde eu não tenho medo de passar fome ou de ter necessidades, porque alguém vai me sustentar se eu não puder me sustentar por mim mesmo, mas onde eu também farei sempre a minha parte, não me acomodarei sob a responsabilidade de ninguém. Né? Então é muito bonito e bastante profundo. E para finalizar, eu trouxe também uma reflexão de André Luiz num livro legal, Psicografia de Chico Xavier, que se chama Sinal Verde. E tem várias reflexões sobre a profissão, sobre a sociedade nesse livro, sabe? Então, um dos capítulos se chama Em torno da profissão. E ele diz que a sua profissão é privilégio e aprendizado. Se você puder amor naquilo que faz, para fazer os outros felizes, a sua profissão em qualquer parte será um rio de bênçãos. Então, em outras palavras, ele está dizendo a mesma coisa. A gente faz com amor e com o objetivo de que o outro seja feliz, tudo vai ser uma rio de bênçãos para mim, porque eu vou atrair para mim os bons espíritos e as boas vibrações. Aí ele comenta, seu cliente em qualquer situação é sempre a árvore que produz em seu favor, respondendo sempre na pauta do tratamento que recebe. Então, aquele cliente, a pessoa para a qual eu trabalho, é como uma árvore, que ela dá tanto mais frutos quanto mais eu cuido dela. Se eu não cuido dessa árvore, eu não dou nada e ele não vai me dar nada. E aqui não se trata de frutos materiais, mas sim de frutos espirituais. Toda tarefa corretamente exercida é degrau de promoção. Em tudo aquilo que você faça, na atividade que o Senhor lhe haja concedido, você está colocando seu retrato espiritual. Então, da mesma forma que Hegel
falou que o homem se manifesta pelo trabalho, ele está dizendo isso aqui, só que chama de retrato espiritual. Então, a minha profissão mostra quem eu sou, porque é ali que eu interajo com a sociedade, com o próximo, em profundidade, em relações sérias de dependência, um depende do outro, né? E é onde é muito mais difícil eu conseguir fazer aquilo que o Evangelho nos pede, né? É por isso que o meu retrato está ali. Se você busca melhorar-se melhorando o seu trabalho, guarde a certeza de que o trabalho lhe dará vida melhor. Não uma vida com dinheiro, porque aqui nós não estamos pensando nisso. Nós estamos pensando em satisfação, alegria, sentimento de dever cumprido. O essencial em seu êxito não é tanto aquilo que você distribui, mas sim a maneira pela qual você se decide a servir. E a questão é nós sempre nos colocarmos como um servidor do próximo em tudo que nós fazemos, dentro dos limites que a gente consegue, dentro dos limites da nossa capacidade, sem cobrar excessivamente de nós aquilo que não podemos dar, mas sabendo que o êxito ou aquilo que nós vamos receber está pela maneira pela qual eu dou, não necessariamente o que eu dou. Então, eu posso até fazer coisas boas, mas eu faço de forma ríspida, agressiva, humilhante. Quando a gente estuda no Evangelho sobre a caridade, é a mesma coisa. Os Espíritos perguntam, se nós, Kardec perguntou aos Espíritos se eles são contra a caridade. Ele fala que não, mas o problema é a maneira pelo qual a fazemos, né? E então o nosso retrato espiritual se configura pela nossa profissão e não é tanto aquilo, mas a maneira pelo qual nós servimos. Ninguém procura ninguém para adquirir condenação ou azedume, né? Então, às vezes as pessoas acham que nos ajudarão ao próximo, criticando, mostrando os erros. Sempre que alguém se queixe de alguém, está criando empecilhos na própria estrada para o sucesso. Então, ela tem que ser temperado tudo com amor, né? E toda pessoa que serve além do dever encontrou o caminho para a verdadeira felicidade. E esse é o maior pagamento que nós vamos ter. Como a gente estudou quando teve no estudo anterior, passado, que a gente falou da vocação, a gente se baseou muito na parábola dos talentos. E quando o trabalhador recebeu 5 talentos e devolveu 10 ao Senhor, o que ele nos disse? Venha e entre na minha felicidade. Então, a felicidade é aquilo que Deus nos dá como recompensa daquilo que fazemos de forma correta, né, na nossa vida, nas nossas atitudes profissionais. Então, eu achei também bem complementar e até mais objetivo, né, mas a profundidade que Emmanuel nos traz é muito bonita, todo esse estudo. Era isso que eu tinha para trazer aqui para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado, né?